era um estágio inicial. A grosso modo falando, quando nós vemos esses filmes de super-herói, essas coisas assim, quando eles estão aprendendo esse poder do super-herói, ele começa a ficar totalmente desregulável. Então, vamos lá, o super-homem, ele tá dormindo, de repente ele acorda e está voando, aí de repente começa a soltar raio do olho do nada. Então, quando você não tem o controle de certos dons, assim, você tem essa paralisia do sono. Então, eu tô falando a grosso modo tô falando que ninguém é super-herói aqui, assim, né? Desse jeito de falar. Mas a paralisia do sono, ela é um descontrole ainda, ela é uma fase, é uma entrefase da projeção astral. Então, eu acabei descobrindo essa parte da projeção astral para mim naquela época. Então, eu comecei a ver uma semente de algo que podia ser explorado, que era a parte de projeção astral. Então eu falei, então entendi. A paralisia do sono, pelo menos que estava acontecendo ali para mim, era algo que ainda não estava dando certo para poder fazer uma projeção astral. E aí como é que surge essa paralisia, essa projeção astral dentro do exército americano? Eu já estava tendo essa projeção astral antes de entrar para o exército americano. Por isso que eu falo que houve um paralelo ali, porque desde meus 14, 15 anos eu estava tentando descobrir o que era, aí depois eu fui para os Estados Unidos, já consegui algum material que estava conseguindo estudar melhor essa projeção astral, fazer a projeção astral de modo consciente, de modo controlado. Então ali eu já comecei a ter esse contato. E foi numa das projeções, antes de entrar no exército, que eu acabei vendo imagens de eu dentro do exército, não só dentro do exército, mas como em missão pelo exército americano, em outros países, e uma dessas missões eu acabava sendo alvejado. Então eu vi uma linha atemporal ali, aonde eu sofri esses ataques, e uma delas eu fui alvejado ao ponto de ser morto, né, vamos dizer assim. Não sei se pode falar essa palavra aqui. Tem problema. Mas isso me deixou muito mais preocupado e muito mais afinco com o estudo da projeção astral. Então eu comecei a estudar mais. Mas era como se fosse uma vida, uma vida paralela, uma vida paralela, uma outra vida, ou era nessa vida que você está hoje? Esse foi a minha preocupação, porque parecia ser uma linha temporal do que, se eu tivesse seguindo essa linha na carreira militar, poderia ocasionar essa situação. Mas mesmo assim, você foi para o exército americano? Mesmo assim eu fui. Porque essa visão, eu queria explorar, pela minha curiosidade, pela vontade na época também que eu tinha de Forças Armadas, eu queria explorar. E eu estava em dúvida na época se eu explorava algumas áreas fora de combate, e tem as áreas de combate. Mas daí, como eu sempre cresci, né, naquela infância, a gente lembra que a gente brincava bastante sim. Power Rangers, você lembra? Isso, coisa de super-herói, aquela coisa de sessão da tarde, né, aquelas coisas assim, muito, que vinha da gringa, né, a gente falou, nossa, olha só que interessante. Quero ser um super-herói. Quero ser um super-herói, então isso sempre ficou um pouco intrínseco, né, então eu falei, quer saber, eu quero explorar a área de combate, porque foi me falado, né, na época da matrícula, quando eu estava fazendo eu fazia um ingresso na carreira militar, que se eu não fizesse a área de combate, eu jamais ia ver um combate. Daí eu falei, não, eu quero ver, né? Eu tenho essa curiosidade de explorar como é que é. Então eu acabei entrando na área de combate. Quero falar para você que também vai se casar, ou você que está preparando para ser madrinha de casamento, a Gláucia Freitas Acessórios você pode comprar e também, claro, se sentir bela, maravilhosa, com os melhores sapatos, certo? Então você pode comprar, eu vou mostrar para você umas fotos aqui lindos, os sapatos muito bonitos, tem muito mais do que você imagina. Sabe por quê? Porque na Gláucia Freitas você pode fazer tudo personalizado. Ela vai medir a forma do seu pé e a partir dali fazer a forma do sapato especialmente para você.